vez, bom dia a todos e todas. Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, não sei bem que hora você que está aí do outro lado vai assistir essa aula, mas chegamos aqui para mais uma aula, nossa aula 7 desse nosso curso de preparação, curso de formação para professores indígenas para o concurso da SEDUC. Faltam 2 semanas para o concurso, né? Então, daqui a 2 semanas vocês estarão, de fato, já vamos dizer assim, finalmente. Então, é interessante que vocês, nessas próximas 2 semanas, consigam organizar o sono, consigam organizar a rotina, consigam, de fato, controlar um pouco os ânimos, né? Uma vez que é um concurso extremamente importante, para que vocês possam lograr êxito, tá bom? Durante essas 4 semanas que nós estaremos, nessas 2 últimas que nós estivemos e as próximas 2 que nós estaremos, nós trabalhamos e trabalharemos ainda dentro das questões da banca elaboradora, que é a banca da FUNESC, da Fundação da UES, tá certo? Então, hoje eu trouxe 2 assuntos muito específicos e bem explorados nessas provas, que são os tópicos do edital, tópico 8, função exponencial e logaritmo. Na verdade, a gente trabalha muito mais logaritmo do que função exponencial. E o tópico 12, que é matrizes, determinantes e sistemas lineares, né? De fato, eles trabalham bem mais os 2 primeiros do que o último em si, tá bom? Então, vamos começar com um problema de Itapipoca 2011, um problema simples, para que a gente possa relembrar o que é o logaritmo e quais são as propriedades, né? Primeiro, antes de relembrar o que é logaritmo, vamos relembrar o que é exponencial de um número, né? Então, vamos lembrar da definição, né? Então, o que é função exponencial? Então, suponha que você tem um número real positivo e diferente de 1. Certo? Então, a função exponencial vai ser uma função definida f de x, f de r nos reais não negativos, dada da seguinte forma, né? Dada por f de x igual a elevado a x, é chamada de função exponencial de base A. Função exponencial de base A, certo? E aí essa função exponencial resguarda muitas das propriedades das potências que nós conhecemos lá. O primeiro aqui, vamos lembrar as propriedades. Nós temos que produto de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Né? Se eu tenho um número desse tipo, você tem N e M naturais. Você tem N1 natural. Então, A elevado a X elevado a N é A elevado a NX, né? E se você tem A elevado a N sobre M, na verdade você tem a raiz enésima de A elevado a N, né? Então você consegue fazer essas conversões, certo? Isso para a função exponencial. O que nós vimos é que essa função ela é injetiva nesse domínio, nesse contradomínio, e sobrejetiva. Então, ela admite inversa, né? Existe uma inversa para essa função exponencial. E essa inversa, quando eu falo de inversa, eu falo de função inversa, né?
O que é uma função inversa? É uma função que faz o caminho contrário. A função exponencial leva os números reais nos reais positivos. Então, vai existir uma outra função que leva os reais positivos nos reais. E obedece a uma condição de composição. Então, existe uma função inversa, uma g, os reais positivos nos reais, satisfazendo o seguinte, né? Satisfazendo que f bola g de x é igual a x. E o recíproco também. G bola f de x é igual a x, certo? Essa função g é o que a gente chama de logaritmo de x na base A. Ok? Então, ela tem algumas propriedades que são interessantes. O rapaz que estudou isso, o John Napier, foi um astrônomo inglês do século XVII. Ele utilizava isso para calcular distâncias astronômicas, porque essa função era muito interessante, porque ela tinha uma propriedade muito importante. Ela fazia o seguinte, ela levava produtos em somas. Então, quando ele precisava multiplicar distâncias, ao invés de multiplicar números de distâncias astronômicas que são extremamente grandes, o que era que ele fazia? Ele somava os logaritmos, né? Então, essa função, primeiro, ela leva produto em soma, ou seja, logaritmo de x vezes y na base A é o logaritmo de x na base A mais o logaritmo de y na base A. Ela leva quocientes em diferenças, então logaritmo de x sobre y na base A é o logaritmo de x na base A menos o logaritmo de y na base A. A gente tem outras propriedades, por exemplo, a chamada potência do logaritmo. Então, se você tem um n natural seja n natural, então o logaritmo de x elevado a n na base A é n vezes o logaritmo de x na base A, é como se esse n saísse, né? Ele vem para cá para fora, o logaritmo. E você tem uma série de outras propriedades, mas acho que a mais citada vai ser uma... e a relação de inversão, né? Relação entre exponencial e logaritmo. Que é a seguinte, né? Que são as seguintes. Primeiro, o logaritmo de A elevado a x na base A é x, ou seja, o logaritmo da exponencial de alguém é esse alguém, desde que as bases sejam as mesmas, tanto a base da potência como a base do logaritmo, e a exponencial do logaritmo de alguém também é esse alguém, desde que a base da potência e a base do logaritmo sejam as mesmas, né? E daqui a gente tira algumas informações, inclusive uma informação que vai ser extremamente pertinente para resolver o problema 1. Então, vamos lá, vamos resolver o problema 1 e partir para frente, a gente vai ver outras propriedades que sejam necessárias no decorrer da nossa discussão, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí no chat, ou então levantar a mão, eu vou escutar o sinal sonoro, ou pode falar com o Matheus, que o Matheus me chama. Então, vamos ver essa próxima propriedade que vai ser determinante para resolver o problema 1, que é um problema simples, um problema introdutório. Muito bem, então, de um modo geral, o que é o logaritmo? De um modo geral, o logaritmo é o expoente que satisfaz uma igualdade. É o expoente que vai satisfazer uma igualdade. Então, quando eu digo que A elevado a x é igual a B, eu
digo que o x é o logaritmo de b na base a, ou seja, o que é o logaritmo de b na base a? É o expoente ao qual eu preciso elevar o a, que é a base, para que o resultado da potência seja b, certo? Isso aqui a gente chama de logaritmando, mas esse logaritmando ele tem a função de ser o resultado da igualdade, certo? Opa. Logaritmando. Fazendo cache em alguma coisa. É porque eu olho. Então, por exemplo, eu tenho 2 elevado a x igual a 4, certo? Então, qual é o expoente que deve ser aplicado ao 2 para que o resultado dessa potência seja 4? Isso aqui claramente a gente sabe que é 2, né? X igual a 2. Logo, esse expoente é o logaritmo. Então, eu digo que o logaritmo, o logaritmo de 4 na base 2 é 2. Por quê? Porque 2 é o expoente que eu devo utilizar a base 2 para que o resultado seja 4. Certo? Vamos ver um outro exemplo. Quem é que é o logaritmo de 27 na base 3? É o expoente ao qual eu devo elevar o 3 para que o resultado seja 27. Que expoente é esse? É o expoente 3. Certo? Só mais um para a gente ter noção aqui. É o logaritmo de 64 na base 4. É o expoente ao qual eu devo elevar o 4 para que o resultado seja 64. É o 3, né? Justamente porque 4 elevado a 3 dá 64, certo? Ok? Então, isso é o logaritmo. O logaritmo é o expoente ao qual eu devo elevar um número para que eu obtenha o resultado da igualdade. Ok? Vamos lá. Só mais alguns. Aqui eu não vou chamar nem de observações, vou chamar de fatos. Primeiro, é que o logaritmo de 1 em qualquer base é sempre zero. Por quê? Porque qual é o expoente de qualquer potência para o resultado ser 1? É zero, né? A gente sabe que qualquer coisa, a elevado a zero é 1. Então, sempre que o logaritmando for 1, o resultado é zero. Segunda coisa, e essa vai ser determinante, segundo fato, e esse vai ser determinante para a gente resolver o problema 1. É que o logaritmo de um número, onde a base é ele mesmo, é sempre igual a 1. Por quê? Porque o expoente ao qual eu devo elevar um número para que o resultado seja ele mesmo é 1, né? Uma vez que a gente sabe que a elevado a 1 é sempre igual a A, certo? Então, isso vai ser, é esse fato que nós vamos utilizar para resolver o problema 1. O que nós temos no problema 1? Nós vamos resolver o problema. Então, temos a solução. O problema 1 diz o seguinte, ó, ele diz que o logaritmo de A na base B é 1 meio. O logaritmo de A na base B é 1 meio. E ele pergunta quanto vale o logaritmo de AB na base B. Nós temos isso. Ele pergunta quanto vale o log de AB na base B. É verdade? Bem, vamos lá. Primeiro, voltemos à primeira propriedade que nós vimos lá em cima. O que foi que eu disse sobre o logaritmo? O que foi que o John Napier achou de especial nisso? Porque o logaritmo leva produtos em somas, né? Então, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então, o logaritmo de A, aí aqui é na base B, desculpa, aqui é na base B. Então, o logaritmo de A vezes B é o logaritmo de A na base B
mais o logaritmo de b na base b, propriedade 1, certo? O que é que diz o enunciado? Quanto é que vale o logaritmo de a na base b? Vale 1/2. Esse cara aqui vale 1/2. E o que foi que nós acabamos de ver aqui em cima? Que o logaritmo de um número, o logaritmo, onde o logaritmando tem o mesmo valor da base, o resultado desse logaritmo é 1. Então, o logaritmo de b na base b é 1. Logo, o logaritmo de AB na base b é 1/2 mais 1, que dá 3/2, né? E se você quiser tirar o MMC, você tira o MMC. Vai ficar 1/2, vai ficar 1 mais 2 sobre 2, que dá 3/2. Ok? Então, a resposta lá em cima é o item D de dado. Fizemos aqui uma breve revisão sobre logaritmos. Tá certo? Alguma pergunta, algum questionamento sobre esse problema? Alguém deseja relembrar algum conceito, mais alguma coisa? Algum fato que vocês desejam rever? Muito bem, vamos seguir adiante então, né? Vamos para os próximos. Vamos lá, vamos descer para o problema 2, que é um problema de... Alguém levantou o braço? Ah, tranquilo, beleza. Então, vamos para o problema 2, que é um problema de Amontada 2016. Aqui a gente vai usar fortemente as propriedades que a gente utilizou lá, e um outro fato que a gente acabou não comentando, mas a gente comenta agora, certo? Diz o seguinte, ó, na resolução da equação, eu tenho uma equação logarítmica aqui, certo? Vamos lá. Eu tenho do enunciado, opa, de azul não, para não bagunçar. Do enunciado nós temos o seguinte, né? Temos que o log de 2x2 mais 7x mais 3 é igual a, aliás, menos o log de x mais 3 é igual a 1, né? Eu quero encontrar o conjunto de solução dessa equação, certo? Então vamos lá, primeira coisa, aqui não tem base nesse logaritmo, né? Sempre que eu tiver um logaritmo que não tem base, esse logaritmo é um logaritmo que a gente chama de logaritmo decimal, logaritmo de base 10. Então, quando eu não descrever a base, eu assumo que a base é 10, tá certo? Logaritmo de base decimal. Eu omito a base, certo? Então, vamos lá. Então, agora vamos usar a propriedade 2 que a gente viu lá em cima. O que, é que o logaritmo faz? Ele leva diferenças em quocientes. Então, eu vou condensar essa diferença de logaritmos em um logaritmo só. Tá certo? Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar o seguinte. Vai ficar o logaritmo da diferença do quociente. Então, eu logaritmando do primeiro, 2x2 mais 7x mais 3, dividido pelo logaritmando do segundo, x mais 3. Tudo isso na base 10, né? E eu estou dizendo que isso é igual a 1. O que foi que nós dissemos? Nós sabemos que log de A na base B é igual a um certo C, se a base é elevado ao resultado, é o logaritmando. O logaritmo é o expoente do resultado, né? O expoente da potência. Então, o que é que nós temos? Nós temos que 2x2 mais 7x mais 3 dividido por x mais 3 tem que ser igual a 10 elevado a 1. Está escrito, onde é que está escrito isso? Nós fizemos, onde eu falei que o logaritmo é a potência, né? O logaritmo é a potência. Então, esse cara elevado a esse é igual a esse, certo? Que é o que está escrito aqui, ó. Base elevada a logaritmo igual a U logaritmando. Muito bem.
Então, esse x mais 3 está dividindo. Passa para lá fazendo o quê? Multiplicando. Logo, eu tenho que 2x ao quadrado mais 7x mais 3 vai ser igual a 10, que multiplica x mais 3. Né? Vamos abrir as contas. 2x quadrado mais 7x mais 3 é igual a 10x mais 30, né? 10 vezes x, 10x, 10 vezes 3, 30. Agora vamos arrumar a casa. Pego 10x e joga para lá, vai menos 10x. Pego 30 e joga para lá, vai menos 30. Então, 2x quadrado mais 7x mais 3 menos 10x menos 30 igual a zero. Ou seja, 2x quadrado menos 3x menos 27 igual a zero. Então, determinar os valores de x para os quais essa equação logarítmica é válida significa resolver essa equação de segundo grau. São equivalentes, né? Então, vamos resolver a equação de segundo grau. Resolvamos a equação de segundo grau. Primeiro, vamos ver se tem raízes reais, né? Quem é que é o delta? B quadrado menos 4ac. Menos 3 quadrado menos 4 vezes a vezes c. Né? Ou seja, quem é que vai ser o delta? Vai ser 9. 4 vezes 2, 8. 8 vezes menos 27. Menos 8 vezes menos 27, que dá 8 vezes 27. 27 vezes 8, vamos ver quanto é que dá isso aqui. 56 vai 5, 16, 216. Mais 9, 225, né? Perfeitinho, encaixou. Beleza. Quadrado perfeito, 225, né? Que coisa legal. Então vamos lá, vamos achar quem são as raízes agora. Quem é que são as raízes? Vou colocar, pular uma linha, colocar aqui. Então quem é que é o x? Opa, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Ou seja, quem é que é o x? Vai ser menos 3, mais ou menos a raiz de 225 sobre 2 vezes 2. Ou seja, quem é que é o x? 3 mais ou menos 15, a raiz de 225 é 15, dividido por 4. Então, quem é que é o x? Vamos lá. 3 mais 15, 18, sobre 4 não dá 9 meios. Ou 3 menos 15, menos 12, sobre 4, menos 3. Então, quem é que é o conjunto de solução? O conjunto de solução é o conjunto formado pelos números menos 3, 9 meios. Olha o item. Menos 3, 9 meios, item A. Ok? Alguma pergunta aí, galera? É um nível de algebrismo que eu, assim, subentendo que vocês dominem, né? Uma vez que vocês estejam relativamente habituados a trabalhar com isso dentro da sala de aula, tá bom? Mas se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse nível de algebrismo, basta vocês mandarem uma mensagem no chat ou enfim, falar com a gente, tá? Tenho certeza que, assim, vocês dominam esse nível de algebrismo, mas se tiverem algum tipo de dificuldade, é só chamar a gente aí, tanto no grupo do WhatsApp, ou deixar uma mensagem. Todos esses vídeos vão ser colocados no canal, que a gente tira a dúvida de vocês, certo? Muito bem. Vamos seguindo adiante, vamos para o problema de Tianguá 2016. Aqui sim é um problema um pouco mais conceitual, e aqui é um problema específico, tanto de função logarítmica como de função exponencial, né? Mas não são as funções logarítmicas ou funções exponenciais de bases quaisquer, são as funções exponencial e logarítmica natural,
certo? O que foi que então, nós temos as funções. Deixa eu passar aqui a moto. Pronto. Mesmo sem entender direito o que estava acontecendo, né, o John Napier percebeu uma coisa. Ele percebeu que esse limite, que era um limite que servia para ele, esse limite quando n explode de 1 mais 1 sobre n elevado a n, ele convergia para um certo número, certo? Ele utilizava isso para determinar áreas que ele ia usar lá para calcular as medidas astronômicas dele. E esse limite convergia para um número real, embora fosse um pouco difícil de calcular esse número real, mas ele convergia para esse número real, e esse número real ele deu o nome dele, chamou de constante de Napier, né? E ele definiu o logaritmo baseado nessa constante inicialmente, né? Então, o que é o logaritmo natural? Primeiro, o que é a função exponencial natural? A função exponencial natural, função exponencial e logarítmica natural são funções cuja base é a constante de Napier. Essa constante de Napier ela vale aproximadamente 2,7172 e por aí vai. Ele é um irracional, certo? Não pode ser expresso como uma fração. É o que serve, vamos dizer assim, o que serve para nós é isso. Ele é uma constante, é como se fosse π. Só que ele é uma constante específica dos logaritmos, né? Então, essa função, a função exponencial natural, ela é uma função que vai dos reais nos reais positivos, e a função logaritmo natural é uma função que vai dos reais positivos nos reais, certo? E toda função, tanto exponencial como logarítmica, pode ser escrita em função da função exponencial e logarítmica natural, né? Então, se você tem, por exemplo, quem é A elevado a x? A elevado a x é elevado a x ln de A, né? E quem é o log de x na base A? Log de x na base A é o ln de x sobre o ln de A. Então, você pode escrever tanto a função exponencial de base qualquer, em função da função exponencial natural, como você pode escrever a função logarítmica de base qualquer em termos da função logaritmo natural, certo? Então, você pode trabalhar, e você deve trabalhar, e foi assim inicialmente que foi tomado trabalhar. O John Napier trabalhou com a função exponencial natural e com a função logaritmo natural, certo? Muito bem. Aqui a gente vai considerar as funções exponencial natural e função logaritmo natural, né? Vamos relembrar os gráficos dessas funções. Então, os gráficos são o que a gente chama de ramos de hipérbole. Da função exponencial natural, exponencial e logaritmo, vou fazer as duas. Logaritmo. Então, o gráfico faz isso. XY. A função exponencial natural ela faz o seguinte, ela vem lá do menos infinito, muito próximo de zero, passa pelo y igual a 1 e sobe rapidamente, certo? A função aqui y igual a 1, aqui x igual a 1.
A função logaritmo faz um movimento parecido, mas inverso, certo? Ela vem lá do menos infinito. Aliás, ela está limitada inferiormente pelo zero, porque o domínio da função logarítmica são os reais positivos, né? Então, quando ela está muito próxima do zero, a imagem dela é o menos infinito. Então, ela vem e faz esse caminho aqui, certo? E vai embora. E existe um eixo de simetria entre os dois gráficos, que é o eixo y igual a x. Então, essa reta é um eixo de simetria entre os gráficos, certo? Isso aqui é um eixo de simetria entre os gráficos. Reta y igual a x aqui. Os gráficos não se tocam, ok? Os gráficos, nesse caso, não se tocam. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos analisar os itens agora, né? Outra coisa que a gente percebe aqui. A função exponencial aqui é elevado a x e aqui ln de x, certo? A função exponencial não toca o eixo x, ou seja, ela não tem raiz. Não toca o eixo x, não tem raiz, então, né? Enquanto a função logaritmo natural não toca o eixo y. Para tocar, eu tinha que fazer uma translação das duas. Ou pegar essa, descer alguma coisa para baixo, né? Ou pegar essa e fazer um movimento para a esquerda. Certo? Mas elas, na sua forma canônica, não tocam os eixos. Muito bem, vamos analisar os itens, então, né? Ele está dizendo o seguinte, ó. Os gráficos de FG não possuem pontos em comum. Foi o que a gente acabou de ver. Verdadeiro. O gráfico de F está no primeiro e no quarto quadrante. Quem é a F? A F é a função exponencial. A função exponencial é essa de azul, certo? Então, ela está no primeiro e no quarto quadrante? Não, ela está no primeiro e no segundo quadrante, certo? Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, volto já. Pronto, desculpa, gente. Eu tive que abrir o portão ali, mas deu certo já. Desculpa aí a demora. Vamos lá, vamos voltar, né? Desculpa. Vamos voltar. Muito bem. Então, os gráficos de FG não possuem pontos em comum. O gráfico de F está no primeiro e no quarto quadrante, não é no primeiro e no quarto. F é a função exponencial natural, que a gente viu. A função exponencial natural ela está no primeiro e no segundo quadrante, ó, essa linha em azul, certo? Aqui é o primeiro quadrante e aqui é o segundo quadrante. Então, a gente já mata essa, ó, falsa. O gráfico de G está no primeiro e no segundo quadrante. É exatamente o contrário, né? O gráfico de G é a função logaritmo natural. Aí ela está no primeiro e no quarto quadrante, ó. É o contrário. Então, aqui também é falsa. E aí você já podia olhar para os itens e matar, porque só é procurar o item que no máximo tem 1 e 4, né? Seria o item B. Mas aí a gente olha de novo para o gráfico e percebe o seguinte, os pontos 0, 1 e 1, 0 pertencem ao gráfico de FG respectivamente. De fato, ó,
O 0,1, esse ponto é o ponto 0,1, pertence ao gráfico da função exponencial natural. E esse é o ponto 1,0, pertence ao gráfico da função logarítmica natural. Então, essa, de fato, é verdadeira. Certo? Então, quais são os itens? Aliás, os itens corretos são o 1 e o 4, e o item correto é o item B. Tá bom? Muito bem. Alguma pergunta aí sobre função exponencial, função logarítmica? Tudo tranquilo? Podemos seguir adiante, né? Muito bem, vamos lá. Para a questão 4, é um problema mais de usar propriedades aqui, tá bom? Um problema do concurso, do último concurso para professor do Estado, concurso Educ 2018. Então, um problema interessante, porque é um problema que a gente usa especificamente essa temática para professor do Estado, né? Então, ele diz o seguinte, ó, para todo natural n maior ou igual a 2, o valor numérico dessa expressão é. Então, vamos brincar com essa expressão, tá bom? Antes de brincar com essa expressão, vamos olhar logo para esse valor aqui de dentro, né? Vejamos primeiro o seguinte, vejamos que quem é que é a raiz enésima da raiz enésima da raiz enésima de n? Raiz enésima da raiz enésima de n. Então, vamos lá. Esse cara aqui de dentro, foi o que nós vimos lá em cima. Deixa eu subir aqui para a gente ver. Eu posso escrever toda a potência como uma raiz, né? Quando o expoente é uma fração. O numerador é sempre o expoente do radicando e o denominador é sempre o índice da raiz. Então, quando eu volto lá para baixo, o que é que eu percebo? Esse expoente aqui é 1, né? Então, eu posso fazer o seguinte, ó, isso aqui vai ser a raiz enésima da raiz enésima de quem? Desse cara aqui elevado a 1 sobre n. Então, n elevado a 1 sobre n, raiz. Raiz. Aí faço a mesma coisa com essa raiz aqui. Quem é que vai ser essa raiz do meio? Vai ser o que eu tinha, que é n elevado a 1 sobre n. Então, é n elevado a 1 sobre n, de novo elevado a 1 sobre n. A propriedade 3 de potência lá diz o quê? Diz que se você tem uma potência de potência, isso aqui pode ser transformado numa potência onde eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, isso aqui é n elevado a 1 sobre n vezes 1 sobre n, que é n elevado a 1 sobre n ao quadrado. Né? Vamos chamar isso aqui de observe, para a gente organizar as ideias. Não ficar bagunçado. Observe que, então, essa raiz do meio é n elevado a 1 sobre n ao quadrado. Logo, essa galera aqui vai valer a raiz enésima desse pessoal do meio, que a gente viu que vale n elevado a 1 sobre n quadrado. Agora, eu faço a mesma coisa. Pego esse cara e elevo a 1 sobre n, que é o resultado da minha raiz, né? Isso aqui vai ser n elevado a 1 sobre n quadrado elevado a 1 sobre n. Isso aqui vai ser quanto? Isso aqui vai ser n elevado a 1 sobre n, 1 sobre n quadrado vezes 1 sobre n, que é n elevado a 1 sobre n ao cubo. Perfeito. E aí agora eu posso jogar dentro do logaritmo, né? E eu ainda posso escrever o seguinte, né?
Ainda posso escrever esse cara como sendo n elevado a menos 3, certo? Mas não vou fazer isso não, deixa ele aqui. Muito bem. Então, o que eu faço? Substituo lá dentro. Logo, log na base n, do log na base n, dessas três raízes, vai ser quem? Vai ser o log na base n, do log na base n. Essas três raízes a gente viu que deu quanto? N elevado a 1 sobre n ao cubo. Tudo bem. O que eu posso fazer agora? Posso tirar esse expoente de dentro desse logaritmo. Nós vimos a propriedade 3 de logaritmos lá em cima. Vou voltar só para a gente ver. Propriedade 3 de logaritmo aqui em cima, os expoentes podem sair de dentro do logaritmo, né? Essa é a propriedade que a gente vai utilizar. Agora perceba que eu não vou tirar de dentro do logaritmo todo, eu vou tirar de dentro desse logaritmo do meio aqui. Certo? Esse aqui vai ser quem? Esse aqui vai ser o log de base n de 1 sobre n ao cubo vezes o log de n na base n. Foi o que a gente viu lá em cima também, no início do problema 2, ou no início do problema 1. Que o logaritmo, o valor do logaritmo, quando o logaritmando é igual à base, é igual a 1. Certo? Então, o que foi que sobrou? Isso aqui vai ser o log de base n de 1 sobre n ao cubo vezes 1. Certo? Só que 1 sobre n ao cubo vezes 1 é 1 sobre n ao cubo. Então, isso é o log de base n de 1 sobre n ao cubo. Certo? 1 sobre n ao cubo pode ser escrito como sendo n elevado a menos 3, né? É uma propriedade que eu não sei se vocês lembram, mas você pode escrever toda a potência dessa forma, uma potência de expoente negativo, né? Quem é que é a elevado a menos n? É 1 sobre a elevado a n. Né? Então, n elevado a 1 sobre n elevado a 3 pode ser escrito como n elevado a menos 3. Isso aqui é igual ao log de n a menos 3 na base n. De novo, eu uso aquela propriedade que tira o expoente de dentro do logaritmo. Então, eu pego esse menos 3, jogo para fora. Que vai ser quem? Vai ser menos 3 vezes o logaritmo de n na base n. E a gente já viu que o logaritmo de n na base n vale quanto? Vale 1. Logo, isso aqui vale menos 3 vezes 1, que é menos 3. Né? Ou seja, eu tenho que o log de base n do log de base n daquela raiz toda é igual a menos 3. Qual é o item? C de casa. Ok? De novo, a gente usou muito fortemente as propriedades do logaritmo, usou muito fortemente as propriedades das raízes, né? A gente tem que saber isso aqui, não tem para onde correr, você tem que conhecer essas propriedades das raízes, você tem que conhecer essas propriedades dos logaritmos, tá bom? Então, veja direitinho, a gente tem muitos sites na internet onde nós temos essas propriedades bem vividas, né? Bem descritas, bem didáticas lá. Então, se vocês não lembrarem, vejam lá. Qualquer coisa, deixa uma mensagem aqui no chat, certo? Avisem lá no canal do YouTube que a gente tenta recomendar leituras ou tirar as dúvidas de vocês sempre que possível, tá bom? Vamos seguir adiante. Agora vamos entrar na parte de
Matrizes, aqui a gente tem um problema mesclado, um problema que envolve matrizes, determinantes e logaritmos. Tá bom? Problema de Tauá 2014. Aqui ele diz o seguinte: seja A a matriz formada por esses elementos, log x, 1, 2x, né? Essa matriz 2 por 2, duas linhas, duas colunas. Ele quer saber o valor de x para o qual o determinante de A seja 8, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos só relembrar o que é uma matriz, né? Uma matriz é um arranjo bidimensional de números reais. Uma disposição bidimensional. Bidimensional de números reais. Reais ou complexos, né? Ou de um corpo qualquer. Não? É bidimensional porque você coloca em duas direções. Vertical, que são as linhas, horizontal, que são as colunas, né? E você orienta, você localiza esses números na matriz através dessas posições. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna e por aí vai. Certo? Nós temos o determinante, que é um número associado a essa matriz. Como a nossa matriz A é uma matriz 2 por 2, pertence ao espaço das matrizes 2 por 2, ou seja, ela tem duas linhas e duas colunas, como é que a gente calcula o determinante de uma matriz desse tipo? Se a matriz A tem essa cara, A1, A12, A21, A22, né? Quem é que é o determinante de A? O determinante de A é o número que eu obtenho quando eu multiplico os elementos em diagonais, né? A1, A12, A21, A22. Então eu pego essa diagonal, que tem os elementos onde o I é igual ao J, a gente chama essa diagonal de diagonal principal. E eu pego essa diagonal, onde os elementos são invertidos, eu chamo essa diagonal de diagonal secundária. E quem é o determinante? No caso 2 por 2, é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então vai ser A11, A22, menos A12, A21. Né? Então vamos olhar para a nossa matriz lá em cima. Quem é que é a nossa matriz? Nós vimos que... Sabemos que a nossa matriz A é a matriz cujos elementos são log x 1, 2, x, né? Então, quem é o determinante de A? O determinante de A vai ser o seguinte operador. Vamos lá, log x 1, 2, x, né? Colocar aqui as barras verticais. Relembrar que matrizes você representa entre parênteses ou colchetes, como eu fiz aqui, determinantes entre barras verticais, certo? Então, aqui vai ser quem? Produto dos elementos da diagonal principal, x log x. Produto dos elementos da diagonal secundária, 2 vezes 1 aqui, ó. Então, x log x menos 2 vezes 1. E ele está dizendo que isso tem que ser quanto? Tem que ser 8. Certo? Então, vamos lá. X log x tem que ser igual a 8. Então, x log x menos 2 tem que ser igual a 8. Logo, x log x tem que ser igual a 8. O menos 2 passa para lá mais 2, então x log x tem que ser igual a 10. Certo? Então vamos lá. X log x tem que ser igual a 10. Não tem jeito aqui, né? Então a gente tem que
determinar um valor para que isso seja satisfeito. Eu estava olhando ali para os itens para ver se eu já tenho algum prognóstico. Assim. X log X. Muito bem. Estou pensando aqui quem seria esse cara. Vou fazer o seguinte, vou pegar o X e vou passar para lá dividindo. Então eu tenho que log X é 10 sobre X. Certo? X log X é 10 sobre X. Agora eu preciso achar um cara que me dê essa resposta. Aqui eu tenho 10 na base, né? Aqui eu tenho 10 na base. E aqui eu tenho 10, aqui eu tenho X no denominador. O que eu posso fazer agora? Quando eu chego numa situação desse tipo aqui, eu não tenho muito o que fazer. Eu poderia ter levado o X para cá para cima, mas ia ficar uma expressão muito feia, por exemplo. X elevado a X, se bem que não, ia ficar uma coisa interessante. Ia ficar X elevado a X igual a 10 elevado a 10. Aí a gente já matava, né? Vamos fazer isso para ficar melhor. O que eu estou querendo dizer? É que no lugar de passar o X dividindo, pela propriedade 3, eu vou pegar o X e vou jogar para cá para cima. Do jeito que ele volta, ele vai, certo? Ele pode sair, ele pode voltar. Então, isso aqui vai ficar log de x elevado a x na base 10 é igual a 10. Aí o que é que eu faço? Eu uso a definição de logaritmo. Log de a na base b igual a 10, se só se a base elevada ao resultado é igual ao logaritmando. Então, x elevado a x igual a 10 elevado a 10. A base igual a base, expoente igual ao expoente. Logo, x igual a 10. Pronto. Ficou mais bacana. Mais limpa a solução, né? X igual a 10. Tem C de casa. Perfeito. Aqui a gente precisou fazer essa jogada. É uma coisa que às vezes você precisa ter essa percepção, né? Tem que saber fazer essa jogada. Dizer, ó, e agora? Cheguei num gatilho. Nesse ponto, eu tinha chegado num beco sem saída. Então, eu tenho que abrir uma parede ou conseguir pular esse muro. A primeira chance de tentar pular um muro foi passar o X dividindo. E aí, se eu tivesse passado o X dividindo, eu chegaria no mesmo resultado? Chegaria. Que era que eu tinha pensado inicialmente, se eu tivesse continuado daquela forma. Vou ficar com log de x na base 10 igual a 10 sobre x. O que era que eu ia fazer? Eu ia olhar para os itens. Ia ver qual dos itens ia satisfazer essa igualdade. Se eu colocasse x igual a 1, ia ficar o log de 1 na base 10, que ia ser 0. Só que desse lado 10 sobre 1 é 10. Então, 10 não é 0. Se eu colocar x igual a 5, eu ia ficar com log de 5 na base 10 igual a 10 sobre 5, que é 2. Não é. Então, log de 5 na base 10 não é 2. Perfeito. Aí eu ia chegar no item C, que eu ia ter, ó, log de 10 na base 10 é 1, e 10 sobre 10 também é 1. Então, essa igualdade é verdadeira. Se ela é verdadeira, esse é o item, né? Ok? Então, quando você chegar num gatilho, quando você chegar num beco sem saída desse jeito, vai para os itens. Assim, o item que satisfizer a minha condição é o verdadeiro, é a resposta. Tá certo? Então, assim você consegue pular o muro. Mas a gente conseguiu contornar, né? Conseguiu achar uma outra saída também que era interessante. Muito bem, vamos lá. Vamos para a última, vamos para a antepenúltima, vamos para a antepenúltimo problema. Né? Esse aqui é um problema interessante. Agora a gente entrou de vez no assunto das matrizes e é um problema que vai envolver produto aqui. Bom, ele diz o seguinte, ó. Seja M essa matriz 0, 1, 1, 1. Se P é uma matriz 2 por 2, tal que isso acontece, então a gente quer saber quem é o determinante de P, certo? Quer saber quem é o determinante de P. O que a gente pode fazer aqui? A gente tem duas estratégias, certo? A primeira estratégia é olhar o produto matricial e determinar a matriz P. Eu tenho dois sisteminhas 2 por 2 e acho a matriz P. Então, vamos dizer assim, vamos dar uma estratégia 1.
O conceito de estratégia, do grego estratégia, então, você escreve a matriz P como sendo uma matriz ABCD, ela é uma matriz 2 por 2, e faz o produto. Quem é que é M vezes P? M vezes P vai ser 0, 1, 1, 1, ABCD. E tem que ser igual essa matriz que ele está dando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aí você descubra quem é a matriz P. Dá certo e calcula o determinante, né? Calcule o determinante. Quando eu escolhi esse problema, eu disse sim, eu vou fazer desse jeito. Só que agora me veio um outro insight, que é uma outra ideia, que é utilizar a seguinte propriedade dos determinantes. Os determinantes possuem algumas propriedades, certo? Que algumas propriedades do determinante. A primeira propriedade é uma que não vale quase nunca, mas que a intuição da gente às vezes faz com que a gente caia nessas armadilhas. É o seguinte, o determinante da soma quase sempre é diferente da soma dos determinantes. Então, não, isso aqui não é verdade, certo? Ou melhor, isso é verdade. O que não é verdade é o que não é verdade quase nunca é a igualdade, certo? Agora, não vale para a soma. Não vale para a soma, obviamente também não vale para a diferença, porque a diferença é uma soma, mas vale para o produto, que essa é a propriedade que a gente vai utilizar. Determinante de A vezes B, aí sim, é o determinante de A vezes o determinante de B, certo? Essa propriedade a gente vai utilizar para as matrizes aqui em cima. Ó. Eu tenho essa matriz M, eu sei calcular o determinante dela. Sei que o determinante do produto é o determinante dessa matriz que eu também sei calcular. Então, acho o determinante da matriz P facilmente. Né? Então, vamos lá. Agora, M é a matriz 0, 1, 1, 1. Logo, quem é o determinante de M? Quem é o determinante de M? Vai ser esse determinante de barras verticais, né? 0, 1, 1, 1. Vai ser quem? 0 vezes 1 é 0, menos 1 vezes 1, que é 1. Menos 1. Agora, quem é o determinante de M vezes P? O determinante de M vezes P é o determinante daquela matriz lá. 1, 2, 3, 4. Vale quanto? 1 vezes 4 dá 4. 3 vezes 2 dá 6. Isso aqui dá menos 2. Só que, por outro lado, quem é que é o determinante de M vezes P? Por outro lado, o determinante de M vezes P é o determinante de M vezes o determinante de P. O determinante de M eu tenho, ó, menos 1. E o determinante de M vezes P eu tenho também, menos 2. Logo, determinante de M vezes P, menos 2. Determinante de M, menos 1. O determinante de P é o que eu quero. Logo, o determinante de P vai ser menos 2 dividido por menos 1, que é 2. Bem mais rápido do que achar a matriz P e calcular o determinante dela. Mas muito mais rápido. Ok?
Algum questionamento, alguma pergunta? Podemos seguir adiante. Ok, quase acabando. Essa é a nossa última. E vai fechar essa outra propriedade dos determinantes que eu quero que a gente conheça, né? É um problema de Tauá 2008. Vamos lá. Eu tenho que a matriz M é uma matriz que se escreve como um número x vezes uma outra matriz A. Então, M. Opa, preto. Então, do enunciado. M é x vezes A, onde x é um número real. Aliás, não é nem real, ele diz depois aqui que o x e o y são inteiros positivos. Certo? E a matriz N é uma matriz Y, um número real Y vezes uma matriz B. Certo? Onde o x e o y são inteiros positivos, ou seja, não são negativos e também não podem ser zero. E as matrizes A e B são matrizes 2 por 2, duas linhas, duas colunas. E ele ainda diz mais, ó, diz que o determinante da matriz A é 5, o determinante da matriz B é 6, e o determinante de M vezes N é 30. Ele quer saber quanto é que vale o X e o Y. Né? Primeiro vamos olhar para essa última informação aqui, certo? E vamos relembrar aquela propriedade que nós vimos no problema passado. O que nós vimos na propriedade do problema passado? Nós vimos que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, o determinante de M vezes N é igual ao determinante de M vezes o determinante de N, certo? E pelo enunciado, isso tudo vale 30. Agora, nós vamos ver uma outra propriedade dos determinantes. Essa aqui é a propriedade 3, né? A gente está chamando lá nos determinantes. Ele diz o seguinte, ó, se você tem lambda, um número real. Tá aqui, A é um número real. Então, e A uma matriz 2 por 2, então, na verdade é uma matriz N por N, né? Vou deixar aqui N por N. O determinante desse número real vezes a matriz é o número elevado à ordem da matriz vezes o determinante da matriz. Certo? Então, não é só tirar o número de dentro do determinante, é tirar o número e elevar ele à ordem da matriz. Lembre-se que N é a ordem da matriz. Se for uma matriz quadrada de 2 por 2, é ordem 2. Se for uma matriz quadrada 3 por 3, ordem 3. Uma matriz quadrada 10 por 10, ordem 10. Certo? Não pode esquecer desse detalhe. Então, vamos substituir isso aqui agora. Substituamos na equação estrela. Na equação estrela, né? Assim, tá bom? Então, vamos lá. O determinante de M vezes N é o determinante de M vezes o determinante de N, que é igual a 30. Entretanto, como é que eu posso escrever a matriz M? A matriz M é x vezes A. Determinante de x vezes A vezes o determinante. Como é que eu posso escrever a matriz N? Y vezes B.
Isso tudo tem que ser 30. A matriz A tem ordem 2. Então, como é que eu tiro o x de dentro desse determinante? X ao quadrado. Então, x ao quadrado vezes o determinante de A. A matriz B tem ordem 2. Como é que eu tiro esse y de dentro do determinante? Y2 vezes o determinante de B. Isso tudo é 30. Então, eu vou juntar esses caras. X ao quadrado, y ao quadrado, determinante de A, determinante de B, é igual a 30. O que diz o enunciado? Determinante de A vale 5, determinante de B vale 6. Substitui. Logo, x ao quadrado, y ao quadrado, vezes o determinante de B vale 6. Tudo isso é igual a 30. Ou seja, x quadrado, y ao quadrado, vezes 30 é igual a 30. X ao quadrado, y ao quadrado é 30 sobre 30, ou seja, x ao quadrado, y ao quadrado é igual a 1. Ou seja, x, y é mais ou menos 1. Certo? Só que não pode ser menos 1. Por quê? X e y são inteiros positivos. X e y são inteiros positivos. Logo, qual é a única possibilidade? X igual a 1 e y igual a 1. Ou seja, x igual a y igual a 1. Certo? Item D de dado. Ok? Então, pessoal, finalizamos mais um tópico, mais uma aula de hoje. Vocês percebem que à medida que a gente vai avançando no programa, os problemas vão ganhando um pouco mais de complexidade, porque é natural. A gente vai avançando no programa, a gente vai tomando assuntos mais complexos. Então, o que eu espero de vocês? Espero que vocês consigam acompanhar. Peço de novo para vocês que vocês reassistam essas aulas, tenham acesso a esses PDFs. Eu já coloquei a nuvem com todos os PDFs e as aulas lá no grupo de vocês, né? O Matheus e o pessoal da organização vai colocar essas duas aulas que a gente está gravando aqui pelo Meet lá no canal do YouTube, junto com as outras aulas que eu disponibilizei na nuvem, tá bom? Então, como eu disse para vocês, são 2 semanas, o tempo está apertando e foco, força, determinação, com certeza a gente vai conseguir. A gente volta na quinta-feira, vendo agora, acredito que números complexos e polinômios. A gente precisa dar uma entrada nesse assunto. Matheus, muito obrigado pela disponibilidade e estamos juntos mais uma vez. Até quinta-feira para vocês. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.